Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, como somos gratos, ó Pai, a Ti, por Jesus Cristo ser o cabeça, ó Pai, da Igreja do Senhor, Pai. Pai, muito obrigado pelo Teu servo Bruno, ó Pai, que irá trazer essa mensagem hoje, um servo valoroso, ó Pai. Que as palavras, ó Pai, que fluam, sejam através, ó Pai, do Espírito Santo, ó Pai do Senhor, que habita dentro deste homem, ó Pai. Que essa mensagem possa penetrar em nossos corações, ó Pai, que possamos sair daqui edificados, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Som. Eu falei que esses irmãos fizeram de propósito, dar uma pregação 1h da manhã e manter todo mundo acordado. Mas Deus vai conduzir. Deus vai usar essa manhã para a honra e para a glória dele. Se você está feliz em estar aqui adorando ao Senhor, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Esse vai ser o trecho introdutório aqui para nós falarmos hoje. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo 11. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim as Escrituras do Senhor: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Alguma vez você já ouviu vozes? Alguma vez você já se pegou assim, aonde parecia que tinha alguma coisa que estava falando para você fazer e alguma outra coisa falando para você não fazer? Alguma vez você já se perguntou se aquela voz que você estava ouvindo era a voz de Deus ou não? Ou uma voz que você... eu preciso fazer... será que é Deus falando comigo? Ou será que é alguma outra... será que são as minhas emoções? Será que é só o meu achismo? Será que é o meu cérebro? Ou será que é Satanás que está me querendo pregar uma peça? Você já passou por esse conflito? Já teve esse tipo de situação? Como saber se a voz é a voz de Deus? Como saber que é uma voz de Deus? Como saber que aquela voz que eu ouço, e eu não estou falando de uma voz audível, tá? Não estou falando de uma voz que você ouve de forma nítida. Eu estou falando daquela voz, aquelas vozes. Como saber se aquela voz é uma voz de Deus? Por que será que nós ouvimos vozes? Por que será que há vozes? Como será que Deus fala conosco e como discernir se aquela voz é a voz de Deus? Uau, difícil a pergunta, hein? Olha que coisa interessante, ainda em Gênesis, se você for no capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27, ao versículo 30, as Escrituras dizem o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse. Deus dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês.
E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, aves dos céus e as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Vai capítulo 2, versículo 15 e 16. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus disse, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, que dia em que dela comer, certamente você morrerá. Interessante que quando Deus cria o homem e a mulher, Deus precisa dar instruções para o homem e para a mulher. Nós vimos agora capítulo 1 e capítulo 2. Deus é como um educador, ele é um mediador. Ele ordena, ele instrui, ele direciona aquilo que precisa ser feito. E nós vemos esse relato aqui, então, no Jardim do Éden. Agora, você sabe qual é uma das principais diferenças entre um animal e um homem? O animal tem uma coisa chamada instinto. Por exemplo, se você comprar um cachorro e você trouxer o seu cachorro para casa e ele nunca ver outro cachorro, ele vai continuar sendo um cachorro, certo? Ele vai levantar a perninha para fazer xixi, não vai? Ele vai lá andar com as quatro patas. Então um cachorro não deixa de ser cachorro porque ele não enxerga um outro cachorro para se espelhar e ser um cachorro. Outro exemplo, um cavalo. Um cavalo, ele nasce e já sai andando. É assim que funciona na natureza, não é? Provavelmente você já assistiu National Geographic. Não sei nem se tem mais esse canal. Agora a gente só assiste YouTube, Spotify, etc. Mas um cavalo sai andando. Mas como é com um homem? Quem aqui já assistiu o filme Mowgli? Quem é pai já assistiu. Mowgli, o menino lobo. O que acontece? Ele nasce num grupo de lobos e ele começa a fazer o quê? A se comportar como um lobo. Portanto, o homem, ele precisa de um outro ser humano para aprender a ser um ser humano. Quem tem filho sabe. Qual é a maior forma de ensino para uma criança? Através do exemplo. Nós precisamos de um outro ser humano para nos tornarmos um ser humano. Nós precisamos de instruções para sabermos o que fazer, diferente do animal. O animal, se você tiver só o gato na sua casa, ele vai continuar sendo um gato. Mas se o ser humano, vamos supor aqui que ele sobreviva sozinho no meio de animais, é provável que ele se comporte como um animal e não como um ser humano. Nós precisamos de uma voz externa para nos guiar. O homem foi formado desta forma. E é assim que Deus se comunica com o homem nas Escrituras. Agora, olha que interessante, quando a gente lê o capítulo 3 de Gênesis de novo. Eu quero ler o versículo 10, do capítulo 3 e o versículo 11. E ele respondeu, Adão, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você está ouvindo vozes, Adão? Quem te disse isso? Quem falou para você que você estava nu? Tem outro mediador aqui, a não ser eu? Deus? O que está acontecendo, Adão? Que vozes são essas que estão falando para você que você estava nu? Olha a pergunta de Deus. Quem lhe disse que você estava nu? Tem outra voz que te define, a não ser eu? Quem está falando essas coisas para você? Há um outro discipulador aqui? Há um outro mentor? Há um outro instrutor? Para você, Adão? Essa voz está te falando... Quem é essa voz que fala está certo ou errado? Quem é essa voz que te fala se você está nu ou se você não está nu? Quem é você, Adão? Deus está perguntando para ele. E a minha pergunta, irmãos, que eu queria nessa manhã falar, qual é a voz que te define? Qual é a voz que tem te definido?
E a minha pergunta para você é: quem é você? Quem é você? Quem é você? Qual é a voz que está te definindo? Romanos 8, 14, você não precisa abrir aí. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. São conduzidos pelo Espírito. Minha pergunta: quem é você? E sabe o que Satanás quer fazer? Colocar vozes na sua cabeça. Qual foi a forma como a serpente abordou a Eva? Falando com ela. Vozes. Vozes. E Satanás, ele quer fazer isso. Ele não quer que você aprenda a ouvir Deus. Ele quer que você escute as vozes que estão por aí. Para que você passe a acreditar no que essas vozes falam. E você comece a acreditar naquilo que você ouve e internalize isso. Que na verdade são mentiras. E são mentiras. São totalmente mentiras. Satanás quer distorcer quem você é. Ele quer distorcer. Eu vou te provar hoje que Satanás quer distorcer. E eu quero te provar hoje que existem muitas pessoas aqui que estão ouvindo vozes distorcidas. Sabe por quê? Quando alguém pergunta assim pra você, você encontra uma pessoa nova, e aí você vai se conhecer, o que você faz? Essa é uma pergunta básica que a gente faz, não é? Qual é o seu nome? O que você faz? Tal? Aí o que você fala? Eu sou empreendedor, eu sou professor, eu faço isso, eu sou uma pessoa assim, eu tenho essa personalidade, eu me comporto dessa forma. Existe um grande erro. Sabe por quê? Você não é isso. Você não é isso. Quem é você? Nós crescemos escutando vozes distorcidas. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui que ouviram crescendo e disseram que eram burras. Que eram incapazes. Que eram chatas. Que eram incompetentes. Que não prestavam. Eu tenho certeza absoluta que vozes falando através de pessoas, porque Satanás queria distorcer quem você realmente é. Há um grande problema onde nós não ouvimos a voz de Deus. Só o que acontece é que você ouve isso quando você tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e você passa a acreditar que você é assim. Você é muito devagar para resolver as coisas. Você é lento. E os anos passam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46... 47, 48, 49, 50. Você está sem paciência de me ouvir aqui, né? Você está sem paciência de ouvir 50 números, mas você tem paciência de esperar 50 anos para ouvir a voz de Deus. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você não é o que a sociedade fala que você é. Você não é o que muitas vezes os seus pais falaram que você é. Você não é aquilo que foi construído pelas vozes, que não é a voz de Deus, porque a voz de Deus está aqui, irmãos. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Lembra-se daquela história quando Jesus cura um cego, João capítulo 9, e ele pega um pouco de barro, ele passa saliva e ele passa nos olhos do cego.
Lembra que os pais estavam junto desse cego? E aí então esse cego sai, ele fala, vai lá se lavar no tanque de Siloé. E ele sai para se lavar no tanque de Siloé, e quando ele sai, ele passa na frente dos fariseus, dos homens da lei. E era um sábado. E como nós sabemos, nada se podia fazer no sábado, não podia andar X, não podia fazer Y, não podia fazer nada. E ele passa, e sabe o que Jesus queria fazer com aquilo? Jesus, por que será que ele curou esse cego com uma lama? Para mostrar, na verdade, que todo Israel estava cego. Porque aquela passagem, eles dizem, esse homem é cego. E o que eu quero dizer para você, a sua falha, meu irmão, não te define. A sua deficiência não te define. Os seus erros não te definem. Se você tem um problema físico, você tem um problema físico, você não é o problema físico. Se você tem falhas, você não é as suas falhas. E se alguém te disse isso, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Porque a voz de Deus define quem nós somos. E eu quero te mostrar aqui. O momento que você está hoje não te define. O momento que você está hoje é uma fase e não um fim. Eu não vou falar todo dia, mas quase todos os dias eu chamo os meus filhos e falo o seguinte: vocês não são crianças. Vocês estão crianças. Vocês são homens, patriarcas, pais, pregadores, evangelistas, homem de Deus. Vocês só estão numa fase criança. Mas Deus já definiu quem vocês são. Só que nós ouvimos quem? As vozes. E o mais impressionante, sabe qual é a principal voz que nós ouvimos, irmãos? A do que as pessoas pensam de nós. Você sabe por que é tão difícil subir aqui no púlpito? Porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Isso é um fato. E a preocupação não é sobre o que as pessoas só vão pensar, mas é o meu medo de falhar. É o medo de falar alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque eu dou mais importância para o que as pessoas pensam do que Deus pensa sobre mim. E quando eu começo a entender quem eu realmente sou e paro de ouvir as vozes que Satanás quer colocar na minha cabeça, eu passo a encontrar a minha identidade. E a minha identidade está em Cristo Jesus. Agora, Jesus veio ressignificar essas vozes. Jesus veio ressignificar essas vozes. Essas vozes não nos definem. Vou te dar um exemplo. Você não precisa levantar sua mão. Mas talvez tenha uma voz que fica assim, ó. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Nós éramos pecadores. Romanos capítulo 5 diz, nós éramos pecadores. Nós não somos pecadores, nós somos santos que pecam. A palavra não nos chama de pecadores, a palavra nos define como santos. E eu vou ler algumas passagens aqui. Mas você fica, eu sou um pecador, e as vozes ficam, e Satanás quer trabalhar, porque você se diminui, e você acha que você não vale aquilo, e você acha que você não é capaz, porque você fica ouvindo as vozes. Ouvindo as vozes. Nós somos santos que escorregam. E não um pecador que acerta de vez em quando. Não. Você não é um pecador que acerta de vez em quando. Você é um santo que erra de vez em quando. Só que Satanás quer inverter. Ele quer que você pense o seguinte: eu não presto. Não vale nada. Sou incapaz, não posso. E Satanás utiliza dessa mentira para que você acredite nas vozes. As cartas que Paulo escrevia eram para quem, irmãos? Para os santos. Não para os pecadores. Para os santos. As cartas eram escritas para os santos.
Eu vou dar duas formas de nós ouvirmos a voz de Deus. Forma número 1. Quer ouvir a voz de Deus, irmão? Abra a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Se alguém está dizendo algo diferente do que está na Bíblia, não é a voz de Deus. Não é. Você quer ouvir a voz de Deus? As pessoas sabem o que elas querem? Elas querem experiências. Elas querem ouvir alguma coisa, acontecer alguma coisa. Mas a voz do Senhor está nas Escrituras. E o que eu tenho que fazer? Lê-la. Meditar. Qual a recomendação para Josué? Medite dia e noite. Eu preciso meditar nas Escrituras. Eu preciso ler as Escrituras todos os dias se eu quero ouvir a voz de Deus. É isso. Imagina que se você fosse um extraterrestre e você não soubesse a sua origem. E alguém chegasse para você e falasse assim: aqui tem um livro que mostra quem você é. É exatamente isso que Deus fez conosco. Você não sabe quem você é, muitas vezes. E Deus fala: eu deixei registrado aqui. Você vai negar a sua origem? Você vai negar quem você é? Você não vai querer saber quem você é? Você não vai estudar e não vai buscar quem você é? Mas infelizmente nós damos ouvidos para o que Satanás quer falar sobre nós. É por isso que Jesus, no fim do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, ele fala que tem 2 tipos de pessoas: as que ouvem a minha voz e as praticam. E aqueles que ouvem a minha voz e não as praticam. Porque na verdade não ouviram. Estão mais preocupados com a voz dos outros e do que Satanás está falando, do que a voz que Deus está falando. Você quer saber se você está ouvindo a voz de Deus? Seja obediente. Obediência é reflexo que você está ouvindo a voz de Deus. Segunda coisa. Quer ouvir a voz de Deus, irmão? Tenha comunhão. Tenha comunhão. Há aspectos em nossas vidas. Há pilares e lacunas em nossas vidas que precisam ser preenchidas. E elas só conseguem ser preenchidas através da vida de outros irmãos. Sabe quando você... Aqui tem bastante casados, né? Sabe quando você vem para a igreja, se reúne como igreja, e você olha um casal, o homem abraçando a sua esposa, e você não abraça a sua esposa com hábito? Deus está falando com você através daquele casal. Porque Ele quer que você aperfeiçoe seu matrimônio. Sabe quando você não gosta de um irmão? Tem uma personalidade que você não é chegado. Tem irmãos assim, não é? Nós temos que amar todos. Mas tem irmãos que muitas vezes a gente fala: puxa, esse aqui não... É porque esse irmão te ajuda a completar o que falta em você, para você amar mais a Cristo. E quando você não gosta de alguém, é mais sobre você do que sobre o outro. Porque o que incomoda nele é o que incomoda em você primeiro, para depois incomodar nele. Quando você vê outros irmãos, eles têm o essencial para que nós possamos amar a Cristo. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz que nós somos chamados à comunhão em Cristo Jesus. Você acha que ficar na sua casa assistindo o culto sozinho? Ah, tá tudo bem, eu vou ficar em casa. Vou cultuar online. Você que está online, não pode estar aqui. Nós queremos ver você aqui, domingo que vem. Porque uma das formas de Deus falar com você é através da comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Ou nós achamos que a igreja foi criada à toa por Cristo? O que falta em você, o irmão completa. E Deus utiliza isso para que nós possamos crescer em amor a Cristo.
Quando você vê uma situação que você sai reflexivo, quando você ouve uma mensagem que você sai com vontade de ser uma pessoa melhor, significa que Deus está falando com você. Porque Ele usa a igreja para o seu crescimento. O livro de Provérbios é o livro do homem mais sábio depois de Jesus, já escrito nas Escrituras. E você sabe qual é o tema mais repetido de Provérbios? Pedir conselho. Pedir conselho. Nós precisamos de outros seres humanos para alcançar a plenitude em Cristo Jesus. Existem dois propósitos na vida de um ser humano, irmãos. Não sei quem que citou aqui. Foi uma oração do Jackson, se não me falha a memória. Ele falou sobre os dois principais mandamentos. Existem dois propósitos. Propósito vertical e propósito horizontal. Servir ao Senhor acima de todas as coisas e servir uns aos outros. Não há ouvir a voz de Deus sem você estar em comunhão com a igreja. Não existe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Se você quiser abrir rapidamente sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Diz: assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Não há... Quando você exclui um irmão, você está excluindo uma parte do corpo que te ajudaria a ser alguém a amar mais a Cristo. Você está excluindo uma forma de Deus falar com você. Porque Deus fala através da comunhão. Agora, como Deus nos define? Eu quero finalizar, eu não sei nem quanto tempo que eu estou falando aqui, mas me ajudem aí, tá? Tem talvez uns 15, 20 minutos aí, não sei nem se eu já extrapolei. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ou melhor, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe quem é você? Imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é burro, como te falaram. Você não é idiota, como te falaram. Você não é lerdo, como te falaram. Você é imagem e semelhança de Deus. O pecado desvirtuou essa imagem, mas Jesus veio para quê? Ressignificar esta imagem. Eu chego para o meu filho, assim, o Joaquim, e falo assim: Joaquim, você é burro. Pelo menos a cada 3 dias eu faço isso. Você é burro. Sabe o que ele fala para mim? Não sou burro, pai, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu falo: filho, você é tonto. Ele fala: se você está me chamando de tonto, você está chamando Deus de tonto, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. As pessoas não podem definir quem você é. O maior erro que nós temos hoje é que nós acreditamos no que as pessoas falam e não acreditamos no que Deus fala. Nós damos ouvidos para o que Satanás está buscando. Porque Satanás disse: será que se você comer, você vai morrer? É nada. Será que você é imagem e semelhança de Deus mesmo? É nada. Você não tem capacidade de fazer isso aí. Nós somos. Irmãos, eu gostaria que nós repetíssemos junto aqui. Você vai falar comigo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. É isso que você e eu somos. Nós não somos o que os outros falam. Nós não somos o que o seu pai e a sua mãe falaram quando você era pequeno e você passou a acreditar. E essa voz interna fica falando para você toda hora.
Aí o que acontece? Quando você encontra alguém um pouquinho melhor que você fala assim, eu não consigo. Eu não sou capaz. As pessoas vão rir de mim. Elas vão falar mal de mim. E quando tem pessoas conversando, sabe o que você pensa? Ah lá, estão falando mal de mim. O mundo age em torno de você. Não é isso que Deus está ensinando de nós. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que você é, irmão? Filho de Deus. Filho do Eterno. Filho do Todo-Poderoso. O que aconteceu com Jesus quando ele tinha 12 anos? Para onde ele foi? Para a casa do meu pai. Filho de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu somos geração eleita, herdeiros do Rei Todo-Poderoso. Você não é o que os outros estão falando. Você não é o que os outros pensam. E você não é o que os outros acham. Você não é. E você não tem que agradar as pessoas porque elas pensam isso sobre você. Porque você tem que agradar a um único Deus. A um único Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não saiba que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Você é santuário do Espírito Santo. Tem uma responsabilidade forte aqui, hein? Você precisa cuidar do seu corpo. Precisa cuidar do seu corpo. Você é santuário. Quem que habita em nós quando nós entregamos a nossa vida por meio do batismo? O Espírito Santo. Você é santuário. Você não está santuário. Você é santuário. João 15, 15. E depois mais uma passagem eu finalizo. João 15, 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Sabe o que você é? É só amigo dele, só. Quem disse aqui que você não tem amigo? Falaram isso pra você, provavelmente, não falaram? E você acreditou. Porque você esqueceu quem você é. Porque você esqueceu que você não tem que ouvir a voz lá de fora, mas você tem que ouvir a voz de Deus. Para fechar, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Sabe o que você é? Você é livre.
livre em Cristo, livre do pecado. Você é livre. E se você é livre, você não tem que se preocupar com o que os outros pensam. Se você é livre, você não tem que se preocupar se você está agradando. Se você é livre, você não tem que pensar que você é inferior. Se você é livre, você não tem que ter medo do que as pessoas vão falar de você. Se você é livre, você não tem que ter medo da crítica. Mas você ouve as vozes de Satanás. Porque você esquece. E nós, eu falo você, é claro, eu me incluo. Quem somos nós? E enquanto nós não mudarmos essa imagem que nós temos de nós mesmos com relação àquilo que Deus colocou para nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós vamos continuar a dar ouvidos para Satanás. E sabe o que acontece quando nós damos ouvidos para Satanás, irmãos? Nós morremos. Nós morremos. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Volta lá para Gênesis capítulo 3, vamos ler de novo. Versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Eu quero perguntar para você, irmão. Quem te disse que você é o que você acha que você é? Quem que falou isso para você? Quem te disse que você não consegue fazer? Quem te disse que você não é capaz de subir aqui para pregar o evangelho? Quem te disse que você não é capaz de refletir o amor de Cristo Jesus lá fora? Quem te disse que você não pode ser fiel à palavra? Quem te disse que você não deve ter comunhão aqui em Cristo com os irmãos? Quem te disse que Deus não fala através das Escrituras? Quem te disse que você não é santo? Que você não é imagem e semelhança dele? Quem te disse isso? Qual voz você está ouvindo? Nós temos a oportunidade, irmãos, 2023, de ouvirmos a voz de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E quando nós entendermos isso, nós vamos parar de ouvir a voz de Satanás. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Nos ajude a ter certeza, Senhor, absoluta de quem nós somos, ó Pai. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E não somos nós que estamos falando, mas a Tua palavra, a verdade está falando isso. E nós cremos piamente e cegamente nas Tuas Escrituras, Senhor. Nos ajude a entender, ó Pai, e ouvir somente a Tua voz. Nos permita cegar, ficar surdo para a voz do mundo, para a voz do que falam de nós, Pai. Para a voz de Satanás que quer distorcer a nossa imagem. Para a voz das pessoas, ó Pai. Para a voz do plano de Satanás para nos destruir. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui para viver uma vida dedicada ao Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, ó Senhor, sobre esta igreja, sobre esses irmãos, que nós saiamos daqui, ó Pai, tendo certeza de quem nós somos. Da nossa identidade, Senhor, porque a nossa identidade não se resume no que nós fazemos, nos nossos erros, no nosso momento de vida, no que as outras pessoas falam, mas a nossa identidade está em Cristo Jesus, Pai. Derrama as bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos viver uma vida, uma imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos.